Boa noite, gente. Eu me chamo Vitória Nascimento, sou aluna de Medicina do 4º ano da Universidade Federal do Pará e no ano de 2021 sou presidente da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade. Em nome da diretoria, eu quero dar as boas-vindas a vocês, à nossa primeira jornada de saúde mental, que foi preparada com muito carinho para a gente finalizar esse Setembro Amarelo. Sobre os formulários de presença, serão 4 ao todo, dois hoje e 2 amanhã. Vai ser um no início, que vai ficar aberto até as 6h30. Como a gente está começando, já são 6h10, mais ou menos, vai ficar um pouquinho mais, até umas 6h40, para vocês poderem preencher esse formulário de início. E no final, vai ter mais um, que vai ficar aberto 30 minutos depois do final da segunda palestra. Para receber os certificados, vocês têm que preencher pelo menos 3 dos 4 que vão ser disponibilizados. Bom, esse mês foi escolhido para que anualmente a gente se debata a prevenção ao suicídio. E é quando o Ministério da Saúde deve intensificar as ações de comunicação com a população, com os profissionais de saúde e também com os gestores locais, com o objetivo de sensibilizar as pessoas e mostrar que essa luta pela prevenção do suicídio deve ser de todos nós. Para iniciarmos a nossa jornada, então, eu dou as boas-vindas ao professor Bruno Souza, que vai falar sobre esse tema, prevenção ao suicídio. Ele é médico formado pela Universidade Estadual do Pará, fez residência em Medicina de Família e Comunidade pelo SESUPA e é titulado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Atualmente, ele trabalha na assistência como médico de família na atenção primária do Plano Amazônia e é docente também da graduação de Medicina do SESUPA, no módulo de Integração em Saúde com a Comunidade. Professor Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso evento e eu desejo uma ótima palestra para todos. Obrigada. Obrigado, Vitória. Obrigado por me apresentar. Gente, assim, eu não gosto de fazer muita aula expositiva. Mesmo as minhas aulas expositivas, eu peço a participação de vocês dentro de uma videoconferência. Então, não me deixem no vácuo. Eu vou começar a exposição da minha tela para que a gente possa iniciar o assunto. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Estão vendo a capa do início do slide? Sim, está aparecendo. Perfeito. Então tá. O tema da aula, na verdade, é prevenção ao suicídio. E, novamente, me apresentando, eu me chamo Bruno Souza dos Santos, sou médico de família e comunidade. Como roteiro dessa videoconferência, a gente vai abordar tanto uma visão da OPAS e da Organização Mundial de Saúde em relação ao próprio tema, como também falar sobre o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e mostrar, na verdade, uma abordagem da própria Sociedade Brasileira de Medicina de Família sobre saúde mental e sobre princípio e prevenção, na verdade, contra o suicídio, e falar um pouco sobre as práticas e cuidados de saúde mental na atenção primária, tá bom? O primeiro tema, na verdade, quando a gente vai falar mundialmente, é sobre suicídio, a gente recorre um pouco à Organização Mundial de Saúde. Vamos falar um pouco sobre a epidemiologia do suicídio no mundo. E vem uma primeira pergunta. Vocês acham que a pandemia do Covid-19 aumentou os riscos de suicídio? É óbvio que aumentou ou piorou que já não estava muito bom? E se vocês acham que aumentou, por quais motivos vocês acham que aumentou os riscos de suicídio? Aí eu saio um pouquinho daqui e eu volto para cá. Sim, aumentou, realmente, Camila. Marina, eu concordo com você. Vocês saberiam me dizer por que aumentou? É uma resposta até bem simples. Mas por que vocês acham que aumentou esse risco? Podem lançar a mão do áudio ou da câmera ou apenas escrever pelo chat. Tá tudo certo. Boa noite, professor. Acredito que o próprio isolamento social causou um pouquinho desse aumento, né? O ser humano, Sim, como um animal social, ele está acostumado a ter essa vivência
E aí, a partir do momento que entrou a pandemia, o lockdown, todo mundo foi se isolando e foi perdendo um pouquinho dessa comunicação. E aí teve até um surto, digamos assim, de alguns transtornos psiquiátricos, né? Teve muita gente que começou a desenvolver ansiedade, depressão, e tudo isso tende a levar também para um alto risco também do acometimento do suicídio. Sim, perfeita a tua fala. Foi muito bem encaixada ao tema. Então, obviamente que aumentou e você ainda, na verdade, corroborou dizendo que, além do risco de suicídio, outras patologias psiquiátricas, né? Perfeito. Então, vamos falar um pouco sobre isso. O suicídio, ele é um problema complexo e multifatorial. Então, ele não pode ser simplificado. A pessoa se suicidou apenas porque ela tem depressão. É importante que a gente destaque a importância do tema, porque o suicídio, ele mata mais, ou as pessoas morrem mais por causa do suicídio, do que por HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídios. Olha a importância do tema. Eu mesmo me espantei quando eu comecei a fazer a minha pesquisa para falar sobre esse tema para vocês. Questiona-se, quando a gente fala de um problema tão prevalente mundial, como é que está a sensação de bem-estar na população mundial? Como as pessoas elas estão se sentindo? E isso tem que ser destacado porque quando a Organização Mundial de Saúde ela faz uma matéria sobre isso, eu coloco aqui a fonte dessa notícia, que para cada 100 mortes, uma ocorre por suicídio, ela coloca esse suicídio como um problema tanto de países pobres como de países ricos. Então, ele não está atrelado apenas ao que nós já conhecemos, que foi algo que se acentuou com o pós-Covid, por exemplo. Desemprego, estresse financeiro, fome, no caso do nosso país, e isolamento social. Tudo que vocês falaram, na verdade, está correto, e é algo que a OMS ela coloca para a gente. E outro dado importante é que, nos dados de 2019, isso aí, então, antes pandemia, né, 700 mil pessoas no mundo, né, 1 a cada 100 mortes, morreram por causa de suicídio. No caso, se suicidaram, né? Falo como se fosse algo externo, mas é algo que a pessoa faz. Bom, gente, falando ainda de epidemiologia, continuando falando, quem é que mais tem risco de se suicidar e realmente faz o ato, comete o ato? São jovens de 15 a 29 anos, é a quarta causa de morte, ficando atrás de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Nos países ricos de alta renda, os homens se suicidam mais que as mulheres, enquanto que nos países de baixa renda, as mulheres tendem a se suicidar mais. Vocês vão ver depois a epidemiologia do próprio Brasil. A taxa de suicídio ela diminuiu no mundo como um todo, né? Houve uma diminuição de 36%. Porém, na América Latina, houve um aumento de 17%. Tá bom? Bom, já falei bastante sobre qual é essa fonte, né? World Health Organization, Organização Mundial de Saúde. E o que a Organização Mundial de Saúde fez para tentar combater esse suicídio? Ela criou, na verdade, vários programas com o objetivo que os países eles comprassem esses programas e políticas. E essas políticas elas têm um único objetivo: diminuir as causas de morte por suicídio. Live Life, ou Live Life, viver a vida numa tradução livre, seria quais são essas políticas? Limitar o acesso a métodos de suicídio, como pesticidas, armas de fogo altamente perigosas. Essa medida, né, que ela é uma medida política, ela tem uma efetividade de alto impacto. Ou seja, ela realmente diminui as taxas de suicídio dos países que adotam. Infelizmente, o Brasil está indo na contramão, né? Educar a mídia sobre a cobertura responsável do suicídio. Por quê? Porque isso já eu acredito que até vocês devam pensar sobre isso. Quando a gente vê muito campanha de suicídio, às vezes a gente não fica pensando se aquela pessoa que ela estava deprimida, mas ela não pensava naquilo, se vendo aquela campanha, ela não teria vontade de fazer, se aquele pensamento ele não poderia vir. O nome disso é suicídio por imitação. E realmente, muitas campanhas midiáticas, elas não conseguem ser efetivas e elas correm esse risco, ok? Então, evitar isso, tem que se educar essa mídia, tem que saber fazer e saber falar sobre prevenção de suicídio. Não promover. Promover habilidades socioemocionais para a vida em adolescentes, porque o adolescente ele é uma fase da vida em que ele
ele tem umas grandes dificuldades. Dentro da medicina de família, a gente entende que essa dificuldade ela é de marcos do próprio desenvolvimento, da maturidade. Se eu fazer um questionamento para vocês, vocês vão me falar quais foram algumas dificuldades que vocês tiveram na adolescência. Mas, obviamente, que tem algumas populações mais vulneráveis que na adolescência também sofrem mais com problemas e que são mais suscetíveis ao aumento do risco de suicídio. Além de promover a habilidade, desenvolver nessa comunicação entre os próprios adolescentes, diminuir o bullying e tentar conversar com esse adolescente sobre os problemas dele antes dos 14 anos. Outra forma, na verdade, de você prevenir suicídio é identificando precocemente, fazendo uma avaliação, capacitando aquelas pessoas que estão em contato, que têm mais contato com as pessoas que poderiam ter uma porta, né, para se falar sobre. Além disso, melhorar a gestão e o acompanhamento de qualquer pessoa afetada por pensamentos e comportamentos suicidas. Nessa aula eu vou falar bastante sobre a ação que cada um pode fazer. Seja vocês que são um nicho, que são estudantes dentro de um curso da área da saúde, seja a população de uma maneira geral, e isso serve e tem para vocês como um disseminador da informação. Dando continuidade, vamos fazer mais uma pergunta. No Brasil, como surgiu o Setembro Amarelo? O que vocês me dizem? Falei. Setembro Amarelo a gente também já falou, né? Já estamos basicamente no final de setembro. E o que vocês entenderam? Da onde surgiu o Setembro Amarelo? Como é que ele surgiu aqui no Brasil? Como é que ele é trabalhado? Podem falar, livre demanda, sem medo de errar, e podem falar o que vocês pensam e o que vocês viram sobre. Sim, 2014. O que mais que você já leu sobre isso, Thaísa? Mais alguém que quer ajudar a Thaísa sobre o Setembro Amarelo? Como é que vocês veem essa campanha? O que ela enfatiza? Professor, eu Pode sei falar, Thaísa. que foi a Associação Brasileira de Psiquiatria, se não me engano, foi com o Certo. Conselho Federal de Medicina que se juntaram para poder promover o Setembro Amarelo aqui no Brasil. Certo. Então, é um mês, na verdade, que a gente vai falar, além da prevenção de suicídio, vai falar sobre saúde mental. Vocês sabem como é que surgiu isso nos Estados Unidos, a história toda, apesar de também é muito difundido. Alguém gostaria de falar um pouco sobre isso? Porque o Brasil ele se inspirou no que ocorreu nos Estados Unidos. Isso tem que ser destacado. Numa história trágica que ocorreu lá. Professor, eu sei que foi o caso de um garoto, que inclusive Setembro Amarelo, porque ele tinha um carro amarelo, ele cometeu suicídio, ele tinha 17 anos, né? Acho que o nome dele era Mike. E a família Exatamente. e os amigos no enterro dele disponibilizaram uma cesta com fitinhas amarelas, no intuito de tentar acolher pessoas que estivessem passando por algum problema. Perfeito, você foi perfeita. E também eu só vou destacar uma coisa. O Mike, ele não tinha dado sinais. Assim, pelo menos eu acho que não que as pessoas tivessem percebido. E esse foi um espanto, de que as pessoas não perceberam que ele estava em sofrimento psíquico. E quando viram, ele já tinha se suicidado. Eu acho que dentro da nossa sociedade hoje, do jeito que ela é estruturada, nós somos pessoas muito egoístas, individualistas, muito pouco, às vezes, comunicativas. Então, nós temos um terreno fértil para as doenças mentais. Eu acho que hoje, nessa análise moderna, é muito mais, o terreno ele é muito mais propício, tá bom? Isso é uma percepção minha. Bom, então vamos falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, né? Uma campanha, como a Thaísa falou, que é promovida pela Sociedade de Psiquiatria Brasileira, mas que o Ministério da Saúde abraçou. E a gente vai falar sobre a abordagem da saúde mental, que não é apenas no setembro, não é apenas um mês, é o ano todo. O Mike M, em 1994, ele, na verdade, foi quando ele se suicidou, e ele se suicidou num Mustang, não sei se fala assim, mas de 1968, amarelo, por isso que ficou Setembro Amarelo, a cor do carro.
É importante que a gente fale um pouco da epidemiologia do suicídio no Brasil, de como eu não quis te corrigir na hora, mas na verdade foi em 2015, tá bom? Que se começou a adotar como prevenção no Brasil. E a prevenção, ela busca identificar sofrimento psíquico nas pessoas e deixar uma campanha um pouco aberta. Porém, que se você não fizer ela direito, você vai realmente suscitar ou incentivar, né, um suicídio por imitação e não fazer esse acolhimento correto, tá bom? Qual o perfil de maior risco de suicídio nos brasileiros? Pode chutar agora, pode chutar. O que vocês acham? Quem é que corre mais risco de suicídio no Brasil? Qual é esse perfil dessa população? Jovens, beleza. A gente viu lá que mundial deve reproduzir aqui no Brasil, que o Brasil está dentro desse contexto. Concordo. Homens ou mulheres? O que vocês acham? Brancos? Bora ver. Quem mais? Homens? Tu acha que é mais homem? Tá. Lembrando também que a gente falou da epidemiologia mundial, Camila, que na América Latina, nos países mais com baixa renda, né? As mulheres seriam os principais. Então já respondo essa para ti, que é as mulheres. Mais algum chute? Pessoas perfeitas, Giovana. Perfeito, perfeito. Eu não coloquei um dado, mas eu vou falar sobre, na hora que a gente for falar do slide, eu vou falar sobre essa vulnerabilidade, o quanto me espantou. Pessoas trans, certo, perfeito. Pessoas LGBTQIA+, de uma maneira geral, uma comunidade vulnerável. Principalmente na adolescência, quando há o primeiro embate. As crises, e o adolescente ele é uma fase da vida muito frágil. Perfeito, gente, eu acho que a gente chegou. Vamos agora falar sobre a cereja do bolo, sobre esse perfil. No Brasil, mulheres da cor branca, você tá certo. Faixa etária, principalmente na adolescência, e adultos jovens. Ou seja, gente, é muito jovem que se suicida. Eu busquei esses dados do boletim epidemiológico de 2017, ou seja, já não são dados muito atuais, mas era o que eu achei. Eu não sei se tem alguma mais recente, mas se tiver, eu não achei realmente na minha pesquisa. Residente na zona urbana e com uma escolaridade menor que 8 anos, tá bom? Esse é o perfil, basicamente vocês acertaram grande parte desse perfil. Dentro desse boletim epidemiológico feito pelo Ministério da Saúde, ele coloca algumas coisas para ele poder calcular isso. Ele coloca assim, que há, na verdade, a ficha de óbito, né? A declaração de óbito, e na declaração de óbito você pode colocar a causa. E o suicídio ele pode entrar como uma causa. Mas também há uma notificação de risco de suicídio. Essa notificação ela é feita por algumas lesões que a própria pessoa pode fazer. E nisso tu pode notificar. Isso é uma coisa importante para vocês como estudantes de medicina. Vocês têm essa oportunidade de notificar, de fazer uma notificação de tentativa de suicídio. E ela deve ocorrer não de forma obrigatória, mas de forma oportuna. Tá bom? A tentativa de suicídio é um expresso de processo de crise, que se envolve de forma gradual. Portanto, intervir precoce e adequadamente na situação, envolvendo a pessoa e seu conjunto de relações, é uma estratégia. Então, assim, você tem que saber o momento de agir para prevenir o suicídio. E esse momento de agir no dia a dia, verificando situações de risco ou comportamentos de risco. A notificação ela pode ocorrer, como eu falei, de maneira oportuna e imediata, sem prejuízo do acolhimento ao paciente e acompanhamento do caso. Isso vocês têm que entender que é o mais importante. O paciente ele não pode se sentir prejudicado. O mais importante é você acolher e acompanhar, com a adoção de medidas terapêuticas adequadas. Aí, quais são essas medidas? Vocês vão ver que eu vou falar no finalzinho, vou falar um pouquinho de uma medida geral, das medidas terapêuticas gerais, mas isso vai ser abordado principalmente na aula sobre depressão, na palestra sobre depressão. Então tá, beleza, isso aí eu tô falando de uma visão muito do profissional médico ou de qualquer profissional da área da saúde. Porém, quando a gente fala de sistema de saúde, a gente tem que pensar na construção de linhas de cuidado, com o objetivo de sensibilizar esses profissionais e desestigmatizar esse problema. Não se fala de saúde mental, assim, se eu for abrir para a gente falar um pouco sobre isso, de eu ver um pouquinho o rosto de vocês e escutar, provavelmente vai ser uma fala de vocês. As pessoas elas têm dificuldade, e vocês muitas vezes têm dificuldade.
Muitos porque vocês estão passando por algum problema de saúde mental, ou estão dentro de um bolo, ou não têm maturidade, ou não têm técnica ainda para falar sobre isso com segurança, conduzir, mas todos precisam ser capacitados, todos precisam aprender a falar sobre isso, tá bom? E articular uma rede de cuidados e proteção. Bom, então o Ministério da Saúde... Oi, desculpa, pode falar. Licença, a Giovana Correia levantou a mão, pediu para falar. Perfeito. Então pode falar. Pode perguntar, Giovana. Eu tinha uma dúvida, mas eu acabei de mandar no chat ela. É porque eu fiquei em dúvida sobre a questão da notificação. A gente notifica se a gente vê uma suspeita, por exemplo, um paciente chegou e ele está com assim, aquelas mutilações que já são meio que típicas, e aí eu suspeito, ou quando eu tenho uma certeza de uma tentativa. Por exemplo, ele me contou que ele teve essa tentativa. Olha, os dois. Só que lembra uma coisa que ele destacou lá, que eu acho que é muito importante, que isso não pode prejudicar o acolhimento do paciente e o tratamento dele, o acompanhamento. Ou seja, tu tem que meio que vincular, tu entendeu? Essa notificação, ela é a título burocrático. Burocrático. Tanto que, sendo muito sincero, na prática, eu não vejo o uso corriqueiro dela. Mas é importante para que a gente tenha dados sobre isso, porque não se fala sobre isso, né? Então, tu vai entender que mesmo esse boletim epidemiológico que o Ministério da Saúde utilizou, ele é cheio de subnotificação, mas é cheio em todos os sentidos. Seja no sentido da própria morte que levou ao suicídio, seja nos dados sobre tentativas. Mas uma coisa que eu vi lá, que eu vou destacar depois, é o fato das populações vulneráveis, o quanto era altíssimo na população indígena. Eu destaco já que a gente já está falando sobre isso, né? Eu destaco duas situações em relação a essa população indígena. Como tem um controle maior sobre os índios no Brasil, então essa notificação ela ocorreu de maneira até burocrática, jurídica. Então esse dado ele saiu. E outra, assim, é uma população... Gente, os índios eles estão totalmente sem chão. Eles estão totalmente aculturados. Quem nasce índio hoje, qual é a perspectiva dentro de um Brasil? É a mesma coisa do povo cigano na Europa. Eles são um povo extremamente estigmatizado, um povo que ficou à mercê, à margem da sociedade, que foi desalmado, a verdade é essa, desalmado mesmo. Porque hoje a cultura predominante dentro do sistema que a gente vive é a cristã, branco, dentro dessa sociedade. Eles não se encaixam dentro disso. Então, imagina a tristeza profunda de não poder viver os teus ritos, viver a maneira como tu vivia a tua cultura antes. E, além de você não ter terra, não ter espaço, não ter local. Enfim, e me toca muito, porque é algo muito desumano, de uma maneira geral. Vamos voltar. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu daqui a pouco vou abrir mais um pouquinho para a gente falar sobre. Então, assim, ele destaca algo importante. O Ministério destaca, né? O quanto não se fala sobre isso porque tem medo de não saber o que fazer, de não saber lidar com a situação. Ninguém fala sobre nada, na verdade, né? A nossa maturidade e a nossa capacidade de lidar com os sentimentos do outro, como sociedade, ela é muito pequena. Muito pequena. Dentro e fora de casa. Pelo menos dentro de casa, de uma maneira geral, tu tem pessoas que te acolhem, mas não significa que elas sabem lidar com as emoções. Nem as emoções delas. Imagine a emoção do outro, não é mesmo? Então, por isso que fica tão difícil falar sobre isso no Brasil, mas destaco. Profissional de saúde é obrigação sua saber falar, abordar. Médico de família é obrigação sua, dentro da consulta, abordar a saúde mental. Tá bom? Por isso, optam pela omissão frente a uma situação de risco. Gravíssimo isso. Vamos falar da saúde mental na APS. Como vocês entendem o papel do médico de família na saúde mental? Agora eu quero ver. E aí? Eu não entendo nada, Bruno, por isso que eu vim para essa palestra hoje. Eu quero entender, sair do 0 para ir para o 1. Professor, eu não tenho, assim, tanto conhecimento, até peço desculpa se eu estiver falando alguma bobagem, mas, pelo menos ao meu ver, a APS ela é muito porta de entrada, né, para muita coisa, e ela também serve muito como prevenção.
Então, quando eu imagino o papel desse médico, quando a gente fala tipo, de um cuidado integral, ele também integra, né, a saúde mental. Então, eu acho que também é válido para o médico estar em alerta em algumas coisas que o paciente fala, tá sempre tendo aquela busca ativa sobre tudo. E aí eu vejo mais assim, claro que há problemas assim muito mais graves que necessitem de caminhamento para uma atenção secundária, tem que acontecer, mas o que a gente puder ajudar, né? Bom, perfeita a tua fala, tá? Tu não errou em nada, na verdade. A visão do médico de família é uma visão muito preventiva. Eu gosto dessa palavra prevenção, porque a prevenção ela pode ser primária, secundária, terciária, quaternária e quintenária, né? Então, na verdade, prevenção é tudo na atenção primária. E o médico, você destacou, o médico se aporta, perfeito isso, o médico ele aporta. Então, ele tem que realmente fazer um rastreio. Você conseguiu ligar essas duas palavras que vai ser a abordagem do médico de família. Ele é a porta, ele é o rastreio, e uma palavra que não estava, mas eu vou incluir, ele é o acolhimento. Não só o médico de família, a equipe. Por ser o primeiro contato, ele é o acolhimento de ser esse primeiro contato e de ser o primeiro a agir. Então, ele tem que ser, como eu poderia falar, ele tem que criar o vínculo com esse paciente. Não importa para onde esse paciente vai, se ele vai para o CAP, se ele vai para o HC, para o Hospital das Clínicas, mas ele volta para a APS. E o vínculo, ele tem que ser com a APS, porque as outras estruturas não conseguem vincular tão bem como a APS. Então, a importância do médico de família é sobre a responsabilidade dessa vida. Os outros níveis de atenção do sistema, eles não conseguem vincular tão bem como a APS. Isso tem que ficar claro, tá bom? Alguém mais quer falar professor? Eu arrisco dizer, na verdade, que o papel do médico de família e comunidade é, extremamente importante, porque, gente, eu digo por experiência própria, né? Acho que todo mundo aqui acabou, infelizmente, desenvolvendo algum tipo de transtorno por conta da pandemia, ou até mesmo pela nossa vivência na academia, etc. A partir do momento que o paciente toma a coragem e, digamos assim, a autonomia de tentar conversar sobre isso com um profissional, é como se fosse uma virada de chave para ele, para tentar se libertar e tentar cuidar de si. E aí imaginem ir para uma APS e talvez não ter sido totalmente acolhido, ou então não ter tido uma atenção, ou então um atendimento, entre aspas, correto, né? Eu acho que mais adequado possível. Então, eu acho que é fundamental a gente saber lidar com isso e se portar, porque até mesmo nós acadêmicos, a gente faz alguns atendimentos, seja com o professor, Sim. ou então sem o professor na hora, né, do consultório, e aí a gente tem que ter assim, uma fala totalmente diferente, gente, porque, de fato, é um paciente que é diferente de todos os outros. Você tem que ter cuidado até do jeito como você fala, do jeito como você se gesticula, porque isso pode acabar gerando um gatilho naquela pessoa, ou então a própria fala dela sobre algum trauma ou a vivência que ela está tendo gera um gatilho, e aí você tem que saber lidar com tudo isso e, ao mesmo tempo, lidar e não tentar ser parcial. Você tem que ser imparcial acima de tudo. Então, é realmente difícil e, às vezes, justamente esse atendimento que vai ditar se a pessoa vai continuar querendo ter um acompanhamento psicológico e psiquiátrico ou simplesmente se ela não vai, entendeu? Assim como todas as outras especialidades que a gente vê. Mas, principalmente na parte psiquiátrica, eu digo por experiência própria, com alguns pacientes que eu já vivenciei, isso é o que vai dizer se ele realmente vai continuar querendo ter um atendimento, né? Um acompanhamento ou não, se ele vai desistir. E aí isso até aumenta, voltando para o tema principal da aula, o risco ao suicídio. Então, é de fato totalmente importante. Sim, a sua fala foi carregada de história, né? Carregada de história. O que eu posso acrescentar nisso eu só quero que vocês entendam que o principal que você tem que deixar claro para o paciente é o quanto você se importa. Isso é muito interessante porque é o principal
ponto e traço da APS. Porque, às vezes, numa consulta, a gente não consegue dar uma atenção a tudo dele. E não temam isso, não temam. Mas demonstrem que vocês se importem. E caso fique sempre uma pulga atrás da orelha, caso fique uma coisa, tem algo mais além aí que precisa ser investigado, a APS ela tem uma coisa fantástica chamada longitudinalidade, ou seja, é muito fácil tu marcar uma consulta de retorno. Então, usem as ferramentas da APS a seu favor e a favor do cuidado integral desse paciente. Eu vou dar uma adiantada porque eu só tenho mais pouco tempo, senão a gente vai falar aqui até... Já estou feliz por isso, gente. Vamos lá. Mas perfeito, vocês conseguiram destrinchar o papel do médico de família na saúde mental. Muito obrigado. A abordagem dos problemas mentais, ela faz parte de toda consulta com o médico de família. Numa consulta inicial, você tem que acolher aquele paciente investigando e buscando hábitos, além do antecedente mórbidos pessoais, fisiológicos e patológicos, antecedentes mórbidos familiares. Nisso, tu já vai tentar buscar também doenças psiquiátricas, caso você veja que é uma queixa, ou tu pode voltar em qualquer momento de qualquer consulta para buscar isso. É importante, o histórico. Além disso, fazer uma busca ativa de hábitos de vida, se eles estão hábitos protetores, se eles estão hábitos de vida, gente, não é só fazer exercício e a dieta, tá? É sono, é hidratação, é lazer. Ninguém pergunta sobre o lazer, como se não fosse um hábito de vida, como se não fosse tão importante como dormir, como beber água. Todo mundo tem que ter lazer. E também traçar um perfil psicoemocional, desde quando a pessoa acorda, quais são os principais pensamentos dela, se os sentimentos dela são de conforto, bem-estar, de humor preservado ou não. Se ela está com rebaixamento de humor ou ela está com muitos pensamentos que não são compatíveis com uma saúde mental adequada. E investigar suas relações sociais. Bruna, eu vou perguntar tudo para o paciente. Olha, eu faço isso de maneira muito rápida porque eu já tenho a técnica, eu já tenho uma forma de falar. Mas sim, tu vai perguntar. Pergunta de uma maneira um pouco descontraída e aberta. Como é que tá tuas relações? Tuas relações dentro da tua família, tuas relações no teu trabalho, no teu estudo, tuas relações com os teus amigos. Você tem pessoas que você cuida e que você é cuidado? Essa palavra, ela é tão abrangente, mas ela chega na raiz do problema que é perfeita, tá bom? E vocês vão desenvolvendo a maneira que vocês vão fazer essas buscas e essas pesquisas, entendendo que a clínica ela tem que ser uma clínica ampliada, né? E ampliada em todos esses aspectos. Buscar sintomas somáticos ou somatização, isso já é um pouquinho mais diferente, eu só realmente citei aqui, porque muitas vezes eu vou dar um caso para vocês. Eu tive um paciente de 6 anos, uma criança que ele veio no consultório junto com a mãe, e ela estava apresentando vômito, o menino ele estava com uma gastrite e uma enxaqueca, uma dor de cabeça que não passava com nada. Ele já tinha sido revirado de ponta cabeça, e a conclusão que nós chegamos é que ele estava somatizando. Assim, Bruno, mas assim, rápido, como é que dá esse diagnóstico numa criança de 6 anos? Não dá, na verdade, né? É algo que tem que se buscar. Aparentemente, ele não tinha nenhum trauma. Uma criança raiz, sabe, que só quer brincar, jogar, enfim. Mas são sintomas de síndrome de ansiedade, são sintomas que podem simular uma somatização, e quando tu não identifica nenhuma gravidade no físico, seja no exame clínico, seja nos exames de laboratório de imagem, é algo que tem que passar pela tua cabeça e ele tem que ser encaminhado a um psicólogo, tem que ser avaliado nesse aspecto, tá bom? E para fazer uma estratificação de risco desse paciente, vocês podem lançar mão do inventário de Beck para depressão. Provavelmente a nossa palestrante, nossa professora que vai falar sobre depressão, ela vai abordar alguns inventários, ou de Beck ou outros, que são questionários que servem para a gente estratificar o risco e até melhorar a nossa certeza diagnóstica, tá bom? E também acompanhar esse paciente, vendo a melhora dele, vendo os sintomas sumindo, enfim. Que populações, comunidades são mais vulneráveis? O que vocês acham? A gente falou bastante, né? A gente falou sobre a população LGBTQIA+, falou sobre os indígenas, então é basicamente disso que eu vou falar. O suicídio na população LGBTQIA+, ele é 5 vezes maior na adolescência que em heterossexuais. Por quê? Pela não aceitação do próprio indivíduo da sua sexualidade, da família de um contexto geral, que muitas vezes
ou não aceita mesmo, é aquela coisa bem assim radical, bem esdrúxula, ou ela aceita, mas não aceita, entendeu? É um aceitar não aceitando. A nossa sociedade brasileira ela é muito cristã, e, infelizmente, muitas igrejas católicas, protestantes ou até outras religiões, elas não têm uma boa visão e não provocam esse ambiente acolhedor para a população LGBTQIA+. E como sociedade, nós somos racistas, homofóbicos, misóginos, né? Estamos num país cada vez mais escrachado de muitos preconceitos. Então, é um país cada vez mais hostil. Não posso mostrar quem eu sou. Isso é uma frase retirada do blog. Na verdade, foi uma matéria da Carta Capital do Bruno Branquinho. Ele é um psiquiatra famoso nas redes sociais. Ele se pronuncia e ele fala muito sobre o tema, tá bom? Quem quiser, eu vou deixar a fonte aqui no slide. Além disso, a nossa política está com um discurso violento e normatizador. Eu seria incapaz de amar um filho homossexual. Palavras do nosso presidente da República, nosso chefe de Estado. O que isso vai favorecer? Aumento de risco de suicídio, além de toda a atrocidade que está sendo feita com a questão Covid, ele realmente é um caos em termos de saúde pública. Tá bom? E também tem uma questão da própria comunidade LGBT, ela ter os seus próprios preconceitos contra o gay, o homossexual afeminado ou feminino, que isso é uma reprodução de uma certa misoginia. O homem homossexual branco, ele carrega também, na verdade, ele é carregado de privilégios porque a sociedade, apesar de ser preconceituosa, ela aceita o homossexual que tem dinheiro, que é branco. Ela ainda inclui ele, mas ela vai excluir o gordo, o negro, o pobre, e a comunidade LGBTQIA+, também vão ter. O preconceito contra os transexuais, gente, é imenso, em tudo quanto é lugar, não tem espaço para os transexuais sobreviverem dentro desse país. Mas dentro da unidade básica, dentro de um serviço de saúde, vocês têm que olhar sem nenhum preconceito. Isso tem que ser treinado, essa compaixão ela tem que ser alcançada. Porque é um papel muito importante, tá bom? Mas os profissionais de saúde, de uma maneira geral, não têm preparo nenhum. Então, vale uma capacitação profissional aí, em saúde LGBTQIA+, que já tem até livros sobre. Existe um projeto, na verdade, internacional, The Trevor Project, que fala que um adulto que aceitasse esse adolescente evitaria até em 40% dos casos de suicídio. Eu achei esse dado muito forte, muito impactante. E eu falei bastante sobre o que acontece com a população indígena, a violência que ela sofre. E segundo o Conselho Indigenista Missionário, o suicídio ele teve um crescimento de 20% nessa população, principalmente em jovens com lesões auto-infligidas ou gerando suicídio. E assim, mesmo sabendo da subnotificação, nesse boletim epidemiológico é imenso os casos de suicídio devido nessa população indígena. E fora dos stories, como é que vocês estão? Tá bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Ou não tá tudo certo? Não tá tudo bem, mas dá para levar. Tá levando. Bom, eu, na verdade, assim, coloquei essa frase como uma abertura para vocês mesmos se questionarem. Eu não vou dar tanto espaço para um feedback, porque eu tenho 10 minutos para encerrar. Mas eu tenho o Instagram, eu utilizo como marketing digital do meu próprio trabalho. Marcela, a gente está levando como dá, né? Porque é o que tem para hoje, né? Então a gente faz o que dá, tentando não se matar, tentando não adoecer, tentando cuidar dos hábitos de vida, tentando ter uma saúde mental minimamente aceitável, não se estressando demais, valorizando o sono e o lazer. Vocês como profissionais de saúde, o primeiro cuidado que vocês têm que exercer é sobre vocês mesmos. Eu estava falando da Instagram, porque dentro dessa rede social, acho que ontem eu busquei um artigo, que eu acho que eu estava querendo falar sobre o assunto, de uma faculdade em Pernambuco, que ela pegou 250 estudantes de medicina, e ela avalia do primeiro ao terceiro ano. O objetivo era avaliar bem-estar, sono, saúde mental, com alguns
avaliadores que eles colocaram lá, vendo vida social, eu achei bem abrangente, porque o formulário que eles utilizaram e a metodologia estava bem bacana. Se vocês quiserem, vocês podem olhar lá depois. Mas a conclusão foi péssima, né? Como a gente sabia, né? Bem péssima. O jovem estudante de medicina, ele dorme pouco, e ele, de uma maneira geral, é um poço de ansiedade, depressão e somatização. Tá bom? É isso que eu quero, isso que foi destacado, que ele, na verdade, há um alto risco, porque pela uma graduação lá, acima de 8, era um alto risco de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno do humor. Por quê? Porque estuda demais, porque há um filtro de margarina em relação à faculdade de medicina, a graduação, que é uma faculdade como qualquer outra, mas há uma valorização do empenho, a qualquer custo, para que seja um bom profissional. Então, vocês têm que se olhar. Vocês são uma população de risco. É importante que vocês entendam isso. Recente, uma médica jovem se suicidou. Se eu tiver certo, foi em Marituba. Ela estava como um cargo de coordenação e foi durante um plantão. Gente, essa notícia é horrorosa, horrorosa. Mas eu acho que ela escracha muito bem a nossa sensação de bem-estar falso dentro de uma sociedade que tem vários problemas, que ninguém fala sobre isso, e ninguém aborda e ninguém trata. Porque quando tu fala, só o fato de você falar e colocar para fora, você abre uma porta para tratamento. E é disso que eu quero falar agora. É sobre isso. Como ajudar uma pessoa com os cuidados da saúde mental dela? Como ajudar a pessoa com risco de suicídio? Primeiro, tu tem que reparar, tu tem que saber, tu tem que identificar essa pessoa. Você, como profissional de saúde, tem uma grande porta que é a própria consulta médica. Então, aqui, de uma maneira sucinta, eu vou citar os sinais que você tem que procurar. Tem que procurar sinais na história de vida daquela pessoa, no comportamento dela, se ela possui um comportamento retraído, falta de habilidade, adultos que não têm habilidade social. Porque não ter habilidade dentro de um adolescente, ele é algo que ele não vai buscar, né? E o adolescente, ele não tem habilidade assim, na verdade ele não tem porque ele não quer. Ele tem algumas crises dele, mas com o tempo, o adulto, ele tem que desenvolver, tem que estar hábil socialmente para se comunicar. Com famílias, com amigos, no estudo, no trabalho. Verificar histórico de doenças psiquiátricas pessoais dele, dentro da família. Ver a relação que ele tem com álcool. Gente, pessoas que bebem demais, até ficar porre, todo dia, toda hora, ou toda vez que a pessoa ela tem o lazer dela, e a única forma que ela tem o lazer é bebendo até ficar porre, observa, tem algo que não está certo nisso. Não está certo. Esse comportamento repetitivo, ele é um comportamento negativo, tá bom? Ansiedade ou pânico, de uma maneira geral, todo mundo tem alguma ansiedade, mas chegar no transtorno de ansiedade é outra coisa. Mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão, apatia. Mudança no hábito alimentar e no sono, tem que ser investigado hábitos alimentares. E tentativa de suicídio anterior, isso aqui é o ápice do que você tem que ficar preocupado. Odiar-se a si, sentimento de culpa, pessoas que ficam se menosprezando demais. Gente, tenham uma ótima autoestima. Cultuem uma... Eu prefiro pessoas que têm uma autoestima, assim, às vezes um pouco mais elevada, que chega até a ser engraçado e um pouco fora da realidade, do que tu cultuar uma autoestima baixa. Porque a autoestima baixa, ela é um terreno fértil para depressão e ansiedade. Então, assim, você tem que ter uma autoestima, obviamente, uma autoestima real, né, das suas capacidades, sabendo que você é capaz das coisas e sabendo que das coisas que vocês ainda precisam ver como um desafio, mas, enfim, tem que cuidar da autoestima. Uma perda recente importante, um fato da vida, né, morte, divórcio, separação, etc. História familiar de suicídio, isso conta muito. Existe muito essa questão, a gente vai ver isso muito no ecomapa e no genograma, de problemas psiquiátricos que se estendem uma família todinha. Infelizmente. Desejo súbito de concluir os afazeres pessoais, organizar documentos e escrever um testamento. Isso aí já, na verdade, já está meio assim, vou me despedir, né? Já tá dentro de um plano já, né? Isso já é algo que com certeza assustaria muito mais. Sentimentos de solidão, impotência e desesperança. Isso aqui é que nem os dementadores do Harry Potter. Esses sentimentos, eles são típicos de depressão. Pode tentar... Tu tá com esses sentimentos, cuidado. Cuidado, olha. Se tu tá vendo alguém com muitos desses sentimentos, também abre o olho, olha. Não é que ninguém possa sentir só, porque de uma maneira geral nós somos sozinhos. Mas esse sentimento muito grande de solidão,
de impotência, de desesperança, ele é um alerta muito grande. Cartas de despedida, bom, isso aí também já é um plano, né? Doenças físicas, a doença de uma maneira geral, estar doente é um estado ruim da vida. E menção repetitiva de morte ou suicídio. Não negligencie pessoas que vivem repetindo sobre isso. Beleza, isso é a maneira de tu perceber. E agora tu vai ouvir. Como, Bruno, não sei tratar nem os meus problemas, como é que eu vou ouvir o outro? Treino, gente. Treino, tem que ser treinado, isso com uma técnica que vocês vão desenvolvendo ao longo do tempo, tá bom? Mas tem que se abrir como profissional para você poder fazer isso. Sem julgar, sem pressa e sem acepções morais. Esse sem pressa não significa que tu vai dar todo o tempo do mundo para a pessoa, tá? Principalmente quando a gente fala de uma consulta médica. Mas de você entender quando você deve fazer uma pausa e como você deve agir quando aquilo é importante. Priorizando até no próprio atendimento. Eu achei essa sua fala muito importante. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar sobre isso. Podemos marcar uma segunda consulta. Eu gostaria de escutar apenas esse aspecto da tua vida, ou isso que você estava me falando nesse momento. Por favor, me procure, vamos marcar o mais rápido. O médico de família, ele tem essa oportunidade e ele não deve deixar de exercer essa ferramenta. Reservar o tempo necessário, ouvindo efetivamente, para conseguir esse contato e ouvir por si só, o maior passo para reduzir o nível de desespero. Depressão, ela tem uma característica, e o suicídio ele está ligado a um caso de depressão, né? É a sensação de se sentir sem saída. Não é aquela tristeza. Não é eu tô triste porque eu tô doente, eu tô triste porque eu não consegui algo. É uma sensação de que eu tô muito triste a ponto de que eu não sei o que fazer. E eu não sei como isso pode se resolver. Eu me sinto num beco sem saída. Essas frases, alerta, liga o teu alerta porque é muito grave. E tu tem que dar um jeito de dar uma saída para aquela pessoa. Tem que proporcionar com que ela veja uma saída. Essa concepção ela tem que ser mudada, trabalhada. Se você não conseguir isso sozinho, pode ter certeza que essa pessoa ela precisa de um apoio de um psicólogo. E como se comunicar, né? Ouvir atentamente, entender os sentimentos da pessoa, desenvolver empatia. Empatia é treino, tá? Eu não sei escutar, Bruno, eu sou muito egoísta. Treina, treina. Treina que tu consegue, todo mundo consegue, tá bom? Dar mensagens não verbais de aceitação, assim, ó. Expressar respeito pelas opiniões e valores da pessoa. Conversar honestamente. Tu não precisa também criar uma imagem tua muito distante do que tu é de verdade. Eu aprendi isso para o marketing digital e eu aprendi isso para a vida. Seja você mesmo. Em tudo, em todos os ambientes, onde você está. Porque capas sociais caem. E isso é horroroso para o teu paciente e para qualquer lugar, para qualquer pessoa. Mostrar sua preocupação, cuidado e afeição pelo outro. E focalizar nos sentimentos da pessoa. É sempre assim, você tem que dar atenção, né? Você tem que ouvir o outro. Esse mnemônico, que é o ROC, né? Que é o primeiro perceber, né? Ou recepção, repare no risco. O ouvir e o comunicar, tá bom? E conduzir, né? Uma comunicação. Ele foi criado por Neuri Bottega, e ele fez um vídeo no YouTube, eu vou colocar o link para vocês, ele também falou, a sociedade brasileira, ele falou muito sobre ele, então eu quis colocar dentro dessa palestra. Como se comunicar, eu já falei, como não se comunicar, não interromper muito, não ficar muito chocado, não... Assim, às vezes a gente se choca e a gente faz, assim, uma certa indiferença, porque isso pode soar como negativo, tá bom? Pro paciente. E não fazer comentários invasivos. Conduzir a uma assistência. Gente, ninguém vai resolver um caso de saúde mental sozinho. Saúde mental se trata em grupo, se trata com uma equipe multiprofissional. O enfermeiro, o médico, o psicólogo, tá bom? A família, os amigos e quem mais precisar. Chegar numa assistência adequada para a abordagem da crise, equipar a rede de saúde mental no Brasil mais homogeneamente. No Sul é muito melhor do que aqui, infelizmente. Importância de capacitar os próprios profissionais da atenção primária. Tem uma especialização em saúde da família que é saúde mental. Tem alguns hospitais, algumas fundações aqui no Brasil, elas oferecem, e não é uma psiquiatria, é realmente trabalhar dentro das ferramentas da atenção primária a saúde mental, que é muito bom. Busca de sua essência no sentido da vida, mas encontra um mundo desconexo, cruel e guiado por entidades sociais e ideológicas sufocantes. Essa frase aqui, ela é bem forte, né? A gente não aborda isso na faculdade. Não tem nada sobre isso na faculdade. Nossa faculdade, ela é uma faculdade técnica, de uma maneira geral. Mas tu tem que te
com o poder de empoderar de alguns conhecimentos, de uma certa perspectiva, para que você possa entender as pessoas de uma maneira mais humana. E, infelizmente, nem sempre isso você consegue com Guyton, né? Com um livro de anatomia. Na verdade, não é a proposta desses livros. Não são, nem sempre tu consegue, até com um livro de psiquiatria, tu nem sempre consegue isso. Tu precisa, na verdade, adentrar um pouco do conhecimento do ser humano como pessoa mesmo, para que tu tenha uma forma de abordar mais acolhedora. O grande papel dos profissionais de saúde é tentar levar as pessoas a esse entendimento na busca e compreensão de si mesma e no enfrentamento das adversidades da vida. É exatamente isso. Tem que ajudar todo mundo a segurar na mão de todo mundo e que vai dar certo. Não é uma positividade tóxica, tá, gente? Mas é realmente ser um condutor e ser um condutor de esperança para os outros. De vida mesmo, de falar com uma certa maturidade, uma certa certeza de que não importa qual seja o problema, aquilo pode ser resolvido. E não importa qual seja a doença, aquilo tem tratamento. Pode não ter cura, infelizmente, mas há tratamento e há apoio. A pessoa ela não está só, ela tem que sentir que você está com ela e que ela está com você. Isso é importante. Bom, essa parte da palestra ela foi sobre suicídio. Precisa imaginar um sífilis feliz. Daqui a referência, tá, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Foi grande parte dessa palestra. Eu referenciei também o Neuri José Bodega. Ele tem um livro chamado Crise Suicida e ele fala nesse canal aqui do YouTube, nesse videozinho, sobre o que eu falei um pouquinho sucintamente nessa aula. Tá? Bom, gente, agora que a gente falou, né, sobre como abordar, eu faço uma pergunta e eu quero que a resposta seja correta. Como ajudar uma pessoa nos cuidados com a saúde mental? Tem que dizer que ela tá doida, que precisa tomar remédio? Não, né, gente? Escutar e se envolver a ponto que você divida tudo com ela e aí você adoece junto com ela? Não. E nem é se colocar demais num lugar do outro a ponto que você fique no lugar dele. Não, não é isso. Você tem que acolher, você tem que, de uma maneira geral, do profissional, estratificar aquele risco e indicar que tipo de ajuda essa pessoa poderia ter para resolver aquele problema. Ou não, esse é o certo, né? Mas também não pode e não deve ignorar e falar com as pessoas sobre ela, para outras pessoas, para que ela perceba o comportamento dela. Não, não seja esse tipo de pessoa, tá? Gente, já são 7 horas, 7h03, né? Eu queria agradecer as meninas, agradecer a Raíssa, agradecer a Vitória, que entrou em contato comigo. Eu falo sobre saúde mental, eu falo sobre medicina de família no próprio Instagram, é um marketing digital, para falar bastante sobre medicina de família, que eu amo de paixão. E eu queria agradecer a todos nesse momento, tá bom? Muito obrigada, professor Bruno. Nós, em nome da Liga, nós adoramos a sua aula. Foi muito esclarecedora, bem dinâmica e foi muito bom ver a participação também dos que estão aqui presentes. E tenho uma dúvida, eu acredito que chegou agora. Você pode responder? Tá, dispõe, posso, claro. Professor, na sua análise, o SUS dispõe de recursos eficientes para lidar com os pacientes e da rede privada? Nenhum nem outro. Nenhum dos dois. A saúde suplementar, ela não está equipada, ela não tem profissional suficiente. Por quê? Eu vou fazer uma crítica. Eu amo, e na verdade eu só falo com 3 tipos de especialista: o médico de família, o psiquiatra e o infectologista, que são as especialidades que eu mais gosto e os amigos que eu mais gosto. Mas, de uma maneira geral, o psiquiatra ele não se sujeita a trabalhar no SUS. Existe um psiquiatra para atender a rede de saúde mental de Ananindeua todinha. Agora, tu imagina como é que é o caos, né? Então, encaminhar, fazer qualquer coisa é horroroso. Ou seja, vai ter que ser um médico de família, se empoderar desse conhecimento. Já vou abrir para você falar, Bárbara. Se empoderar desse conhecimento para ser resolutivo ou para dar o mínimo de cuidado para esse paciente que chega no seu consultório. E a rede privada, como eu falei, não. Por quê? Porque o psiquiatra ele quer cobrar 300, 500, 700 reais a consulta dele. Ele está errado? Não está. Não está errado. Mas qual é o problema? Não tem acesso. As pessoas não têm acesso a psiquiatra, que é um profissional extremamente necessário para conduzir um caso grave de saúde mental, né? E outra, psicólogo. Psicólogo, ele demanda um grande tempo. O cuidado dele, ele é muito necessário, recomendo a todos. Uma boa terapia faz pessoas melhores, de uma maneira geral. E o psicólogo, o problema é que a consulta dele demora
1 hora mais ou menos, 50 minutos, 1 hora. O plano quer pagar muito pouco, o SUS quer pagar menos ainda. Então, é muito difícil ter um bom cuidado na saúde mental. Por isso, meu povo, estudem saúde mental, por favor, porque são muitos casos, é desesperador até ver tanta gente precisando de cuidados, de atenção, de um olhar e não ter. Bárbara, pode falar, perguntar. Não sei se eu já extrapolei todo o meu tempo, mas Oi, eu acho que eu professor, tenho 5 eu ia minutinhos. perguntar para você qual a relação, como é que se aplica essa questão da saúde mental nos idosos e também as taxas de suicídio nessa população. Eu baixei um artigo recente sobre saúde mental nos idosos. Eu acho que vai no meu Instagram que eu vou publicar o artigo. Eu também posso te enviar, se você quiser, por WhatsApp, porque aí ele está um artigo bem completo sobre saúde mental nos idosos. Mas eu vou te falar de uma maneira geral. Se trata muito e se investiga muito. Por quê? O idoso no Brasil, ele vai ser deprimido, né, gente? Vai. É muito triste ser idoso no Brasil. Além de tu carregar um monte de doença que ninguém olha para ti, tu tem umas comorbidades assim horrorosas. E qual é o apoio social ao idoso? Mínimo, né? Mesmo aquele idoso que tem uma renda, que tem uma condição melhor, que tem um plano de saúde, que pode pagar particular, o idoso, de uma maneira geral, ele tende a uma depressão, por N motivos, seja pelas comorbidades dele, seja pelas demências. Existem medicamentos específicos para os idosos, psicotrópicos, que são mais efetivos e que fazem menos dano. E no idoso, de uma maneira geral, você deve buscar a saúde mental. Por quê? Porque a depressão, a demência senil e aquela apatia do idoso, ela pode ser um terreno mais fértil ainda para depressão e aumento do risco de suicídio. Eu espero ter respondido, mas é um assunto tão grande que dá uma aula só sobre isso. Sim, Tá bom, obrigado, Bárbara? professor. Mais alguma pergunta, gente? Vou dar uma voltada aqui. Acho que não. Gente, obrigado pela participação. Vocês não me deixaram falando sozinho, então já valeu a noite, tá bom? E precisando, Liga Acadêmica de Medicina de Família, prazer, estamos nos conhecendo. Precisando, estamos aqui em outros momentos também, tá bom? Obrigada, professor. Tchau, A gente. diretoria agradece pela sua disponibilidade, como a Verônica já falou. Foi uma aula muito proveitosa, muito bom quando todo mundo consegue interagir, né, e participar, fica mais Com fluido e a gente certeza. consegue compreender de uma forma muito mais clara. Então, muito obrigada e a gente espera ver o senhor em breve, em outras aulas. Tchau, gente. Se cuidem, hein? Não estejam legais apenas nos stories. Tchau. Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Milana, sou diretora de ensino da Linfac. E agora eu vou apresentar a nossa próxima palestrante para dar início à segunda aula da noite. A nossa aula agora vai ser com a Isabelle Saldanha. Ela é graduanda em Medicina na Universidade Federal do Pará, do Estado do Pará, desculpa, em 2019. Ela iniciou a residência médica também em Medicina de Saúde da Família pela Universidade Federal e atualmente ela é R2 da residência de Medicina de Saúde da Família e Comunidade. A gente espera que vocês tirem bom proveito da aula, assim como da primeira. Qualquer dúvida é só colocar no chat, tá bom? Boa noite, professora, pode ficar à vontade. Olá, gente, boa noite. Eu vou só aqui colocar a apresentação na tela, tá? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá certo. Aí eu vou só checar aqui se dá para ver a tela. Tá dando para ver o slide? Tá, professora, tá apresentando já. Tá em tela cheia? Tá sim. Tá certo. Então, posso começar? Pode sim. Tá certo. Então, dando continuidade, né, às palestras da primeira jornada de saúde mental da Liga de
Medicina de Família e Comunidade, né? Como já foi apresentada, me chamo Isabelle, né? Sou médica pela Universidade do Estado do Pará, e atualmente eu sou R2 de Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal do Pará. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema ansiedade, né? E como a gente pode abordar sobre esse tema na atenção básica. Bom, primeiramente, é importante frisar que a ansiedade, ela é um estado de angústia, é um estado de preocupação e apreensão, que ele ocorre frequentemente acompanhado de outras queixas, né, mentais ou físicas, como irritabilidade, inquietação, pensamentos excessivos, ou físicos também, né, pode ser aqueles tremores, taquicardia, sudorese, enfim, são vários, né, sintomas que podem ser associados. Mas e aí? Isso é um mecanismo normal, né? É um mecanismo de reação de luta ou fuga que todos nós, algum dia na vida, já experimentamos, né? A gente sempre lembra de alguma vez na vida que se sentiu mais ansioso, que esteve, né, meio em muita ansiedade, e de certa forma isso é normal, né? Faz parte do nosso mecanismo adaptativo. E serve também justamente para aumentar o nosso nível de vigilância, deixar a gente mais preparado para enfrentar desafios, deixa a gente mais ligado, mais atencioso. Quem lembra de alguma vez que teve que fazer alguma prova na faculdade, que ficou ansioso e por isso ficou mais atento, conseguiu estudar mais e ficou mais ligado para alcançar aquele objetivo, né? Mas aí a gente pensa, quando é que isso pode ser negativo, então? Como é que pode ser ruim para a gente? A ansiedade, então, ela vai se tornar um transtorno quando ela vai se apresentar como uma emoção desconfortável, uma emoção inconveniente, que vai, às vezes, até surgir na ausência de um estímulo externo. Então, mesmo sem ter algum fator que justifique, ela vai aparecer. E vai aparecer, assim, de uma forma sem, né, um estímulo. Ela também se apresenta de uma forma muito intensa, de forma excessiva, de forma que persiste, né, por muito tempo, e com uma frequência também desproporcional, né? E principalmente, que é a parte mais importante, né, é que causa prejuízos à vida daquela pessoa, em seus diversos aspectos. Então, vai trazer prejuízos nas relações interpessoais, vai trazer prejuízos no trabalho, na faculdade, vai trazer prejuízos físicos também, vai fazer com que a pessoa tenha uma sensação tão ruim que ela vai ter insônia, não vai conseguir dormir direito, e aí vai ficar cansado, vai ficar fadigado, enfim, a gente tem, então, para resumir, ele se torna ruim quando ele é excessivo e quando ele causa prejuízos à nossa vida em diversos aspectos. E aí, é importante também falar sobre esse assunto, né, já que a gente está falando aqui nessa jornada, como já foi explicado também pelo professor Bruno anteriormente, são assuntos muito importantes para a gente discutir, né, que a gente tem que sempre colocar em discussão, colocar em abertura, para que a gente possa conversar sobre isso, para que evite, né, que a gente possa identificar de maneira precoce. E é importante também falar sobre esses assuntos, porque eles estão muito em evidência atualmente na sociedade, né? A gente vê pacientes, o próprio Tratado de Medicina de Família e Comunidade coloca como um dos 10 mais casos de consultas na atenção básica a questões relacionadas à ansiedade. Então, são temas muito importantes mesmo para serem debatidos, para serem falados. E a gente vive, propriamente, num tempo, né, a gente vive numa pandemia. Felizmente, a gente está vivenciando essa situação. E a pandemia, ela veio piorar mais a situação que já era complicada, né? Veio mostrar e piorar a nossa situação em relação a questões de saúde mental mesmo, né? Bom, e aí a gente, então, depois de fazer essa breve introdução, a gente pensa em como abordar esse paciente, né, com ansiedade, como é que a gente faz para chegar nesse paciente em nível de atenção básica, né, de saúde pública. Bom, primeiro de tudo, esse paciente, ele pode chegar para a gente e pode
chegar falando, né, o que ele está sentindo, chegar dizendo já que ele está se sentindo angustiado, que ele tem muita ansiedade ultimamente, ele pode já chegar falando isso, mas ele também pode chegar falando sobre outros quesitos, ele pode falar que está tendo uma taquicardia, uma dor no peito, uma sudorese excessiva, ele pode vir com esses outros, né, essas outras sintomas e sinais que tem um pano de fundo ansioso. Ou então, ele pode nem apresentar nada disso, nem se queixar de nada, mas a gente pode observar através, né, do nosso olhar, através do olhar mais fundo, né, para observar aquele paciente. E aí, como é que a gente vai abordar esses tipos de pacientes que vão chegar para a gente, né? A gente vai, primeiro de tudo, colher uma boa história, né, colher um bom relato da história desse paciente, o que ele está sentindo, por quanto tempo ele tem sentido aquilo, tudo que ele puder contar da história. A gente vai fazer um relato bem minucioso, né? Vai aplicar aquela escuta ativa e qualificada, a gente vai ouvi-lo, vai deixar ele falar tudo que ele tem sentido, né? É importante também que a gente colha uma história clínica prévia, né? Procure comorbidades prévias, procure saber se ele já teve algum diagnóstico prévio de doenças psíquicas. A gente tem que ir a fundo nessa história do paciente. Além disso, a gente tem que buscar também um histórico familiar, né? Que a gente sabe que as doenças de saúde mental, elas têm um cunho também genético, então é importante que a gente investigue, né? Faça essa busca. Além de também saber os hábitos de vida desse paciente, como foi falado anteriormente, né? O sono, atividades físicas, alimentação, gestão de água, suas atividades que ele faz, né? Fazer uma breve revisão dos sistemas, né? Para a gente buscar alguma coisa que talvez ficou ali, que não foi falado, mas que a gente pode fazer essa busca ativa. Além também de saber de uso de substâncias, estimulantes como a cafeína, uso de medicamentos, uso de drogas, e também saber um pouco mais a fundo sobre os fatores psicossociais desse paciente, como é a relação dele com a família, como é a relação dele no trabalho, na faculdade, como é a relação dele na comunidade dele, né? E aí entra muito aquela abordagem familiar, né? E também entra muito também o ecomapa, que é uma ferramenta muito importante que a gente pode utilizar nas nossas consultas, né? Para a gente entender melhor como é esse entorno do paciente, o que é que ele vive, como são as suas relações. Tudo isso é importante para a gente entender melhor, né, aquela situação. E aí no exame físico, né? Em geral, no exame físico a gente não vai ter tantas alterações assim. E quando elas estão presentes, elas podem ser uma agitação, uma taquicardia, um aumento da PA, a sudorese, pode ser tremores de extremidade, entre outros, né? E a gente tem que juntar a nossa história clínica com o exame físico que a gente realizou, justamente, né, para tentar fazer aquele diagnóstico diferencial, buscar talvez uma situação clínica que possa também estar acontecendo, que possa mimetizar, né? E quanto a exames complementares? Bom, não tem um exame complementar que seja diagnóstico, né, para os transtornos de ansiedade, mas eu posso utilizar exames para descartar outras hipóteses, outras doenças clínicas que eu possa estar desconfiando, e aí eu vou guiar esses meus exames de acordo com a suspeita clínica que eu tiver. Por exemplo, se o paciente chegou falando que está com uma dor no peito muito forte, então eu vou solicitar um eletro, ou solicitar outros exames laboratoriais, justamente pensando naquela minha suspeita, para tentar descartar outras hipóteses, né? E aí, a gente observa algumas situações, alguns sintomas e sinais de ansiedade que a gente pode observar nesses pacientes. Podem ser mentais ou físicos, né? Os mentais são esses aqui que eu coloquei, são retirados também do tratado, né? São preocupações excessivas, dificuldade de concentração, insônia, irritabilidade, medo de perder o controle, medo de morrer. E os físicos também, né? Que são palpitações, sudorese, tremores ou abalos, sensações de falta de ar, fadiga, tensão muscular, entre outros.
Geralmente, esses sintomas, eles vêm, né, nos pacientes que têm transtornos de ansiedade, têm ansiedade em geral. Podem não vir todos, mas vêm alguns, né? A gente pode observar nesses pacientes. E aí, o diagnóstico ele é clínico, né? E a gente observa, e tem também formas da gente melhorar esse diagnóstico, né? Através também do DSM-5, né? Ele caracteriza alguns tipos, né, de transtornos de ansiedade. Aí a gente tem transtorno de ansiedade generalizado, transtorno do pânico, a fobia social, a agorafobia e a fobia específica. E aí, eu trouxe aqui de uma maneira bem rápida, só para a gente conhecer um pouquinho de cada um. O transtorno de ansiedade generalizado é aquele em que a pessoa tem uma ansiedade muito, generalizada, é muito persistente, ela ocorre em vários tempos da vida daquela pessoa e está relacionada a diversas atividades, diversos eventos dessa pessoa. E ocorre por pelo menos ali uns 6 meses, né? E está relacionado com preocupações excessivas, com tremores, tensão muscular, com alterações de sono, dificuldade de concentração, enfim. A pessoa ela pode sentir todas essas coisas, né? Aí tem também o transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico ocorre, então, aqueles ataques recorrentes de pânico, né? Uma ansiedade muito grave e que são imprevisíveis, eles não têm relação com alguma coisa específica, eles podem ocorrer de forma imprevisível. E sempre tem aquele medo de novos ataques pela parte do paciente, né? E ocorre, né, durante esses ataques palpitações, tremores, às vezes sensação de asfixia, sensação de aperto no peito. A pessoa fica com sensação de morte iminente, né? Ela tem aquele medo de morrer excessivo. Então, esses são um pouquinho da caracterização do transtorno de pânico. A fobia social seria aquele medo, né, de exposição a grandes... a exposição onde aquela pessoa vai se expor a outras pessoas ali lhe observando. Então, leva esse paciente, essa pessoa, a evitar, né, situações sociais. Então, ela fica com medo de falar em público, fica com medo de falar até em grupos pequenos, né, de amigos, porque ela fica com aquela sensação de o que vão pensar, e aí gera uma ansiedade muito grande nessas pessoas, né? Pode, na hora, ter rubor, tremores, enfim. Tem também a agorafobia, né? Que é aquele medo da pessoa de estar em ambientes públicos, em ambientes com multidões. Ela tem medo de ficar só, tem medo de sair de casa, tem medo de ficar em ônibus, em transporte público, enfim. E temos a fobia específica também, que são fobias relacionadas a determinados fatores específicos, como medo de altura, medo de aranha, de cobra, enfim, tem vários tipos, né, de fobias específicas, com seus nomes específicos também. E essas fobias específicas, elas geralmente, mesmo que o objeto ele seja inofensivo, é capaz de gerar essa ansiedade excessiva na pessoa que tem fobia específica. E aí a gente vai para a parte de tratamento. Como é que a gente vai abordar, né? Depois que a gente já estruturou fez uma boa anamnese, escolheu uma boa história, fez exame físico, pediu, se necessário, exames para descartar outras causas. Como é que a gente vai, então, tratar e acolher esse paciente com algum diagnóstico de ansiedade? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que o tratamento ele tem pilares, né? Que é a psicoeducação, que é a prescrição a recomendação, né, de mudanças de estilo de vida, a realização de terapia, né, de psicoterapia e a terapia farmacológica, né? São essas as bases, né? As psicoterapias e terapias farmacológicas são indicadas para alguns casos, né? E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre como abordar esse tratamento, né, para esses pacientes. A psicoeducação eu vejo como uma parte muito importante do tratamento, né? E é importante também porque é um momento que a gente pode, como médico de família, profissional de saúde, como acadêmicos também, trabalhar com esse paciente, trabalhar o acolhimento,
né, trabalhar o ensino, né, tirar dúvidas, enfim, é um momento muito importante do atendimento, né, da abordagem desse paciente. Por quê? Primeiro de tudo, eu tenho que explicar para esse paciente o que ele tem, né, dizer, olha, seu João, o senhor tem ansiedade, a ansiedade, ela é normal, todo mundo sente um pouquinho de ansiedade, mas no seu caso, o senhor tem sentido muito ansiedade, né? E essa ansiedade, ela tem trazido repercussões negativas na sua vida, tem lhe trazido prejuízos, né? Então, a gente quer, né, que o senhor melhore, quer que a sua vida seja muito melhor, para a gente conseguindo controlar essa ansiedade, né? Então, a gente tem que explicar para o paciente o que ele tem, né? Explicar o que ele tem, o que ele pode sentir, o que pode acontecer com ele, e explicar para ele também como é que vai funcionar esse tratamento. Explicar para ele que a gente vai tentar controlar, né, o que ele está sentindo. A gente não quer tirar totalmente a ansiedade dele, a gente quer que ele seja capaz de controlar, né? Então, essa conversa é muito importante. Além de também, nós, né, como profissionais de saúde, atuando, seja onde quer que for, né, a gente tem que sempre ser capaz de dar apoio para esse paciente, mostrar que a gente está ali do lado dele, mostrar que a gente se interessa, mostrar que aquela queixa dele é importante e que a gente está ali com ele para ajudar ele a melhorar, né? E aí também a gente precisa criar estratégias de enfrentamento para esses sintomas. E aí o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode conversar com o paciente e ver o que ele se adapta melhor. Muitas vezes, nessas crises, ele pode se utilizar de respiração, então a gente pode falar com ele, então você pode, no momento que tiver com crise, tente respirar mais fundo, né, tente ficar mais se tranquilizando, ou então se para ele é uma estratégia de enfrentamento, talvez fazer alguma atividade, né, sair com os amigos, enfim, a gente tem que, juntamente com o paciente, né, achar alguma coisa que possa fazer com que ele enfrente esses sintomas. E aí é uma conversa, né? A gente fala e busca ativamente essas estratégias que se adaptam melhor a cada paciente. Se for indicado uma terapia medicamentosa, é importante esclarecer para ele sobre essas medicações. Então, a gente esclarece que as medicações, elas foram criadas e foram desenvolvidas para cuidar de cada pessoa, que elas vão trazer uma melhora, que elas não vão causar dependência, que elas vão ser usadas por um tempo e depois elas vão ser retiradas, né, quando houver melhora dos sintomas, que ele não pode retirar essa medicação de forma abrupta. E aqui eu vejo um papel muito importante do profissional de saúde, né, de educação. A gente vê que muitos pacientes, eles têm um certo tabu em relação a medicações, né, e em relação à questão de saúde mental mesmo. Porque, né, tem aquele tabu de, a saúde mental, ela é frescura, isso é besteira, isso é falta de fé, isso não é para mim. Tem um tabu sobre as doenças e também sobre os fármacos, né? Então, a gente tem que sempre tentar falar com essa pessoa para tentar ir quebrando esses tabus aos poucos, né? A gente vai conversando aos poucos, às vezes não vai ser suficiente uma conversa, uma consulta, mas aos pouquinhos a gente vai tentando quebrar esses tabus. E, por fim, também a gente tem que sempre motivar esse paciente, né, para a realização do tratamento. E aí a gente motiva de que maneira? Né? Perguntando para ele quais expectativas que ele tem acerca desse tratamento, o que ele acha, qual vai ser o papel desse tratamento que ele vai fazer em relação, né, ao processo de melhora dele. E também a gente tem que mostrar para ele que listar aqueles aspectos negativos que ele tem sentido e mostrar para ele que eles podem passar se ele fizer um tratamento, se com a nossa ajuda e com a ajuda dele também, né? A gente mostra os aspectos positivos desse tratamento e aí a gente entra em consenso. É importante a gente colocar aqui que nós não estamos aqui
posição autoritária, né, de obrigar alguma coisa. Tudo que a gente faz é sempre em conjunto, né? É uma abordagem que a gente faz, a gente coloca as situações, e aí, em conjunto com o paciente, a gente decide o que é melhor para ele, né? A gente decide o que ele vai se sentir mais confortável, o que ele vai se sentir melhor. Então, a gente tende a ter essa conversa, né? Mudanças de estilo de vida também são importantes, né? O abandono de vícios ou situações que sejam maléficas àquele paciente, a realização também de atividades físicas, a melhora também, a gente sabe que é muito importante a realização de atividades físicas, muitos pacientes, eles relatam melhoras de controle, de situações de ansiedade, quando elas realizam qualquer atividade física, né? Então, a gente vê o que for melhor para o paciente, o que for mais adequado para ele. E também tem as práticas de respiração e relaxamento também, que podem ajudar no controle desses sintomas. Mas a gente sempre procura, né, o que o paciente gosta, o que ele tem prazer em fazer. Muitas vezes ele gosta de cantar, ou então dançar, ou então ele gosta de realizar alguma atividade, sair com os amigos. Então, a gente também tem que sempre incentivar a realização dessas práticas. Teve uma vez que eu encontrei uma paciente, né, uma senhora idosa, que ela estava numa situação assim que ela já estava mais ansiosa, e assim, a gente conversou muito. Teve um momento da consulta em que a filha, né, relatou que ela fazia umas atividades, já chegava até a sair pela escola de samba, mas que aos poucos ela foi deixando de fazer, né? Então, para ela aquilo era um momento muito importante, né? Uma atividade que ela gostava muito. Então, a gente tem que sempre procurar nesses pacientes o que traz prazer, o que traz, né, para eles, que é bom para eles, né? E que pode também ajudar nesses quesitos de saúde mental. Então, a gente sempre tem que ver o que ele gosta de fazer para incentivar. Também temos a psicoterapia, né? E temos vários tipos de terapia, né? Vários tipos diferentes, mas a literatura tem mostrado a terapia cognitivo-comportamental como a terapia de primeira linha mesmo, né? É uma terapia que tem eficácia comprovada e duração relativamente curta, né? Então, ela é indicada também para aqueles transtornos para agorafobia, fobia social, e a fobia específica, eles geralmente são a primeira linha, né? Para esses transtornos. E é importante sempre ver cada caso, né? E referenciar quando necessário. Para a gente sempre ter ajuda também dos outros colegas, né? Como a gente vê, saúde mental tem que ser abordada de forma multiprofissional, né? E, por fim, a gente vem entrar um pouco no tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, como eu falei antes, ele é sempre um tabu, né? Então, a gente sempre tem que ir aos poucos quebrando essas barreiras, né, no paciente, conversando aos poucos e demonstrando, né, os benefícios. Aí, temos também, para esse tratamento medicamentoso, o tratamento de primeira linha, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os duais, né, como, por exemplo, o escitalopram, a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, a duloxetina, enfim, temos várias opções, né, e a gente vai vendo de acordo com o paciente, de acordo com a situação e de acordo com o caso, né. Os psicofármacos de segunda linha, né, a gente tem os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase. Esses, eles têm efeitos, né, sobre a ansiedade, mas eles já são considerados medicações de segunda linha, né, porque eles têm maiores efeitos adversos, né. E é importante a gente colocar aqui que a gente tem que tentar evitar o uso dos benzodiazepínicos, né, porque eles
eles causam certa dependência. Então, quanto mais a gente puder evitar, né, só em casos mais isolados, para a gente usar. E aí a gente tem que informar esse paciente, né, que ele vai iniciar uma medicação, que essa medicação ela vai demorar um pouco para fazer efeito, cerca de 4 semanas, que durante essas 4 semanas é como se a medicação estivesse se adaptando ali àquele organismo, né? Então, é normal que ele espere por essas 4 semanas até ter, né, o efeito esperado. Então, a gente espera que ele retorne mais ou menos com 4 semanas para reavaliar. E aí, a gente começa com uma posologia inicial e depois da reavaliação, a gente pode ir mudando a dose de acordo com cada caso, né? E aí, a gente entra na parte da referência, né? Quando a gente referencia, a unidade básica de saúde, ela é a porta de entrada, né, do SUS. E muitas vezes a gente está ali em contato com N diagnósticos, vários problemas, várias situações, e a gente tem que ser resolutivo, né? A gente tem que dar resolutividade para o paciente, né? Para aquele determinado problema. Mas tem situações que a gente precisa referenciar, né? Precisa da ajuda da atenção secundária. E aí a gente referencia esses pacientes nos casos refratários, naquele que a gente já tentou algumas medicações e não obteve resposta. E aí a gente pensa em referenciar nesses casos. Ou então, né, nos casos em que eu tenho o abuso de substâncias, esse abuso de forma muito grave, e também naqueles pacientes com ideação suicida. É importante que a gente tenha, né, essa referência, mas nunca esquecer que quando mesmo isso serve para qualquer tipo de situação. Mesmo que a gente referencie, a gente tem que sempre deixar o paciente continuar sendo acompanhado ali pela atenção básica, né? Ele tem que sempre estar ali na sua unidade matriz, sendo acompanhado. E a gente tem que fazer essa coordenação do cuidado, né? Mesmo que ele esteja na atenção secundária, a gente precisa continuar acompanhando ele para ver como ele tem ficado, como ele tem respondido. Enfim. Bom, aqui são as minhas referências. Eu usei o Tratado de Medicina em Família e Comunidade e também utilizei a teleconduta da telesaúde da UFRGS. Bom, isso. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês, mas eu tenho que também deixar uma mensagem, né, final, e eu queria falar que é muito importante esses assuntos serem debatidos, não só agora em setembro, a gente já está no último dia de setembro, né, mas é importante que eles sejam debatidos durante todo o ano, né. Eu quero parabenizar também a Liga, né, por essa iniciativa, é uma iniciativa muito boa, né, porque são assuntos muito importantes, são assuntos que estão muito em alta na nossa sociedade, né, e a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, como está aqui na imagem, né, não é drama nem frescura, não são besteiras, né, a gente precisa falar e precisa diagnosticar, e nós, como profissionais de saúde, temos uma responsabilidade muito grande, né, que é tentar ver muito mais além, né, as pessoas. A gente tem que sempre ter um olhar clínico, mas a gente tem que ter um olhar humano. A gente tem que saber reconhecer as pessoas, dar valor às pessoas e fazer com que elas se sintam acolhidas, né. O acolhimento é muito importante na atenção básica e ele é de fundamental importância, tanto para qualquer outra queixa, mas acho que principalmente para queixas de saúde mental, porque a gente tem que sempre manter essa relação médico-paciente forte, para que o paciente ele se sinta à vontade para falar com a gente, né? Porque a gente sabe que, às vezes, é difícil chegar e falar sobre esses assuntos, mas se a gente tiver uma boa relação, a gente consegue ter mais abertura para poder falar sobre isso, né? E, fundamental, a gente vê isso muito frequente nos pacientes, mas, às vezes, a gente vê em familiares, amigos próximos, às vezes acontece com a gente mesmo. Então, é fundamental, primeiro, a gente ter o autocuidado, né? Autocuidado não é orgulho,
cuidar de si, cuidar da própria saúde, cuidar da saúde mental é importante, porque se a gente cuida da gente, a gente pode cuidar do outro, né? E sempre ter esse olhar e nunca esquecer disso, que é muito importante. E era isso que eu gostaria de falar com vocês. Obrigada. Eu fico à disposição de todos. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Bom, só elogios. Acho que ninguém tem dúvida. Gente, se vocês quiserem mandar alguma coisa depois para o Instagram da Liga, a gente pode estar perguntando para os professores, ou para a professora Isabelle, ou para o professor Bruno, e tá mandando a resposta para vocês, ok? Essa gravação também vai ficar disponível, a gente vai colocar no canal da Liga, no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir as aulas depois, vai ficar disponível lá. Doutora Isabelle, muito obrigada pela presença. Superou as expectativas que a gente tinha. Esse primeiro dia foi incrível, muito, muito bom. E a gente só tem a agradecer aos professores, a você, ao professor Bruno, que aceitaram participar com a gente, e a quem está aqui até agora, assistindo as aulas. Não esqueçam de preencher o formulário no final, que é para a gente confirmar a presença de vocês de hoje, já está no chat. Bem, é isso. A gente espera vocês amanhã. Esperamos que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais. Obrigada, gente. Boa noite.